Bora afiar para as últimas informações do Corinthians pós-vitória contra o São Bernardo e classificação para as quartas de final no Paulistão, o timão que enfrentará a Portuguesa. A Lili trouxe pra gente informações sobre a lesão do Yuri Alberto, que sentiu a posterior da coxa ontem, e muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no Sport Center. Mais uma vitória do Coringão, dessa vez fora de casa contra o São Bernardo, garantindo a classificação do atual campeão paulista, né, gente? Exatamente, o Corinthians conseguindo uma vitória importante, time bem modificado, como já era esperado. E a gente, pra mim, na hora que a gente vai falar desse jogo, a gente tem que falar muito do André. Como esse garoto tá se estabelecendo cada vez mais, não só pelo gol, mas domina o meio de campo, com muita imposição física, boa chegada no campo de ataque, quarto gol já dele na temporada, e foi determinante para essa vitória do Corinthians. Num primeiro tempo mais equilibrado, um pouco mais difícil, no segundo acho que o Corinthians cresce e faz por merecer a vitória. O Alex Alves fazendo grandes defesas, né, o goleiro do São Bernardo. Antes o São Bernardo teve esse gol corretamente anulado por impedimento na cobrança de falta, e o Corinthians até que tinha um risco de eliminação, nunca se materializou porque nunca ficou atrás no placar, ainda faz 1-0, e tem um aspecto a lamentar, né, que o Yuri Alberto poupado ia entrar no decorrer da partida, sente um problema na coxa, que espero que não possa ser sério, mas é algo que preocupa. Yuri Alberto que deu assistência pro André, né, Mari? Exatamente, e aí o Dorival lamenta muito na coletiva, né, ele não fala sobre o grau da lesão, mas fala sobre uma lesão muscular. O Corinthians que viveu a temporada passada perdendo Memphis, sem poder contar tanto com o Garro. O Yuri é uma peça importante, mas eu acho que o Dorival encontrou alternativas, não necessariamente da reposição do Yuri, mas alternativas de equipe, e o André ele aparece como uma ótima opção para resolver partida como resolveu a de ontem. Depois de revelar Breno Bidon, o Corinthians revela mais um ótimo meio-campista, o André se destacando, 4 gols num volante já em 2026, que absurdo. Agora vamos ouvir personagens também de São Bernardo e Corinthians após a vitória do Coringão. Foi uma classificação difícil, porém a equipe jogou com uma entrega muito grande, procurou se impor dentro da partida, mesmo não tendo a escalação teoricamente titular, mas foi uma equipe que manteve a mesma postura que a nossa equipe principal vem buscando desenvolver dentro de cada partida. É uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior, o grau não dá para ter uma noção mais segura. Infelizmente, mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais com mais opções, para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. O corintiano acordou com esse sabor agridoce, classificação, mas Yuri Alberto machucado. E isso preocupa o torcedor? Eu tenho certeza que sim, afinal, o Yuri Alberto é o artilheiro disparado do Corinthians desde a temporada passada, com 22 gols em finais, em momentos importantes da equipe. O Memphis está atrás com 12 gols. O jovem Guinegão tem 6 e o lateral esquerdo, o Matheus Bidu, que vem jogando muita bola, tem 6 gols também. Vale a pena relembrar que Yuri Alberto se machucou após dar assistência ontem. Como você tá bem vestido hoje, nosso cameraman Eduardo Braz, agora que eu reparei, tem tudo a ver com o nosso assunto. E eu vou chamar agora no Sport Center para trazer mais informações sobre Corinthians e sobre Yuri Alberto, ela, Lili Nascimento, minha duplinha. Seja bem-vinda ao Sport Center. Fala, João, beijo pra você, pra Mari, pro Donk, pra todos que estão acompanhando este Sport Center. Pois é, de um lado a alegria do torcedor corintiano, né? O Corinthians está nas quartas de final, vai enfrentar a Portuguesa, o mando de campo é da Portuguesa, né? Porque terminou com pontuação melhor que a do Corinthians, então será decidido ali em um jogo único. Fica aquela expectativa, né? Será que o jogo acontecerá mesmo no Canindé? Será que em outro estádio, né? Para que a fiel torcida
também possa comparecer. A gente está no aguardo, mas está aí o grande destaque para o André que vem ganhando muitas chances com o técnico Dorival Júnior. Dorival disse que sempre o observou, viu qualidade nesse jogador e sabe que ele tem um grande futuro aí pela frente, mas quer que seja muito bem aproveitado aqui no Corinthians, e é isso que o Dorival está fazendo. A gente tem que lembrar, tá, que até então ele estava de fora, ele tinha sido cortado contra o Red Bull Bragantino por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. E aí, de repente, ele volta jogando, faz o gol da vitória diante do São Bernardo, então, de fato, vem sendo um jogador de muito destaque no Corinthians. Por outro lado, essa notícia triste aí do Yuri Alberto, o Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente para falar, né, o grau da lesão, mas ontem, na hora da coletiva, a primeira pergunta que eu fiz pro Dorival foi sobre isso. Eu falei, eu sei que está cedo, mas o que você pode passar sobre a situação do Yuri Alberto, que está preocupando sim o torcedor? E ele demonstrou ali preocupação também, né? Diz que uma lesão na posterior da coxa esquerda, o Yuri Alberto, ele vai tentar dar um pique ali, ele sente, ele já cai e não consegue nem apoiar a perna no chão, ele sai de maca, sai chorando, cobrindo o rosto também. Então é uma lesão que preocupa. Agora resta saber aí pro torcedor, né? Qual que é o grau da lesão e quantos jogos ele deve ficar de fora. Se tem alguma notícia boa no meio de tudo isso, é que o Yuri Alberto tem uma característica, né? Ele é até conhecido como Wolverine aqui no CT Joaquim Grava, porque ele se recupera bem das lesões, costuma voltar antes do protocolo estabelecido pelo departamento médico. Então vamos observar, mas nesses jogos decisivos aí do Paulistão, ele deve ficar de fora. A gente aguarda, claro, um pronunciamento oficial do departamento médico do Timão. João. Boa, Lili. Vamos ver se Yuri Alberto vai fazer jus ao apelido de Wolverine e se recuperar bem novamente. Ô, Diego, me dá detalhes dessa disputa, que o Corinthians tem uma dívida com a neta do ex-presidente do Alib, né? Isso. O Corinthians já dá como derrotado nessa disputa, né? Seria quantos milhões o Corinthians mais deve agora nessa questão? É assim, Felipe, essa informação ela está no RCE, que é o Regime de Centralização de Execuções do Corinthians. O Corinthians apresentou uma lista para a Justiça de todos os processos que ele pode ter que pagar, que ele já foi condenado e que ele entende como perdas prováveis. São mais de 700 milhões em perdas prováveis que o próprio Corinthians apontou na Justiça. Entre dezenas, centenas de dívidas que estão lá, uma delas que chamou a atenção era de uma empresa chamada SMA. Você vai ver, essa empresa é da Carla do Alib, ela é neta do ex-presidente Alberto do Alib. E é um processo que corre desde 2009, um processo longo, mas o Corinthians tinha vencido nas duas primeiras instâncias. Então o Corinthians não via preocupação em perder. O que ela alega? Ela alega que na época entre 2003 e 2006, a empresa dela trouxe muitos patrocínios de marketing para o Corinthians ali. Por exemplo, da Nike, da Samsung e outros que marcaram a época do Corinthians, foi a época da MSI também. Só que depois que a MSI chega, a MSI também passa a trazer coisas para o marketing, tem um conflito e ela entra na justiça contra o Corinthians cobrando valores dessa época. Segundo tudo que ela cobra ali, poderia dar hoje, em valores corrigidos, mais de 200 milhões. Nossa. Só que o Corinthians já tinha vencido nas primeiras instâncias, o clube fala em nepotismo e outros fatores para não pagar, que ela não prestou o serviço e tinha vencido. Só que na última decisão, o Corinthians perdeu, ela conseguiu uma sentença favorável para ela, que o Corinthians teria que pagar, então restituir ela a parte desses valores. No processo, o Corinthians aponta, no RCE, o Corinthians diz que entende como uma perda provável por uma condenação de mais de 31 milhões para Carla do Alib, que é neta do Alib. Nessa sentença, a justiça entendeu que a acusação de nepotismo não condiz com a verdade, porque o clube é privado, né? Então, se quiser fechar contrato aí com parentes, ela não vê, apesar de ser imoral, não seria ilegal. E ela também, a justiça entendeu que ela prestou o serviço que ela está alegando. Então, o clube vê como uma dívida provável de 31 milhões, eu vi a sentença, a sentença fala em 8 milhões e pouco, mas teriam correções, aí ela alega que tem um perito que diz que a dívida é de mais de 30 milhões, mas o Corinthians já trabalha para poder pagar até mais de 30 milhões para ela. Então, é mais uma dívida entre várias que estão no RCE. O Corinthians teve o plano de pagamento homologado agora, né, em janeiro, como eu falei, né, ainda não se sabe o valor exato que o clube vai pagar. Entre os valores, ele colocou mais de 700 milhões. O clube entende que vai conseguir ali uns 450 milhões colocar nesse parcelamento. Começa a pagar a partir de março. 4% das receitas do clube por mês vão para pagar essas dívidas do RCE. Hoje, numa petição que o Corinthians enviou em janeiro para a Justiça, acabei de ver até antes do programa, o clube diz que no faturamento de 1 bilhão nesse ano, mais de 200 milhões vão só para pagar dívidas. Nossa. Não só do RCE, mas também ele está com dívidas no CNRD, por exemplo, a dívida com o Cuiabá, pelo Ranieri, ele tem a dívida da Caixa. O Corinthians fala que só esse ano ele vai pagar para a Caixa 90
38 milhões entre esses 200 milhões, fora o que tem de refs e outros financiamentos. Então o clube esse ano deve endereçar mais de 20 milhões por mês para pagar essas dívidas, certo? Contando ali com essas dívidas do RC, que inclusive entra essa da Carla do Alib, tem uma dívida com a família do Tim Maia de mais de 10 milhões. Tem umas dívidas ali que são... Então o clube vê ali uma perda de mais de 200 milhões, sendo que 30 não vai ser parcelado ao longo de 6, 10 anos, seriam por uma dívida com a Carla do Alib, que é neta do ex-presidente Alberto do Alib. Caramba, até no chat falaram aqui, depois de tanto tempo, o do Alib ainda faz o Timão sangrar. Isso é polêmico, né? Exato, mas é isso mesmo. Bruno Andrade. E vamos falar de São Bernardo 0, Corinthians 1, o Terrão aparecendo, o André fazendo gol. E o que preocupa no Corinthians não é apenas o próximo adversário no campeonato, mas a lesão do Yuri Alberto, e a Portuguesa será a inimiga de Ronaldo Giovanelli. O Corinthians, cheio de reservas contra o São Bernardo, teve em Rodrigo Garro o homem das principais ideias. Titular pelo segundo jogo seguido, criou a primeira chance perigosa no ABC. Depois, serviu Matheus Bidu, que bateu de longe. Quando tentou tirar do goleiro, Alex Alves mandou para escanteio. Garro teve velocidade para chegar antes do zagueiro e achar Vitinho no meio da área. E o que falar desta cobrança de falta? São momentos do argentino que ajudam a entender uma partida em que o Timão teve mais posse, mas também correu alguns riscos. Hugo, que completou ontem a 100ª partida com a camisa do Corinthians, até viu a bola entrar depois da cabeçada de Augusto, gol que não valeu porque o zagueiro estava impedido. Quem acabou marcando foi o Timão de André, o seu segundo gol na temporada. Acredito que eu tô vindo numa boa fase e isso pra mim é muito importante. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida. Agradecer o professor, o Lucas, pelas oportunidades que eles vêm me dando. Com poucos jogos na equipe principal, mas já passando a impressão de ser um jogador com uma vivência, com um histórico dentro da equipe. Hugo garantiu os 3 pontos defendendo a cabeçada de Pablo Diego. Tivemos volume, soubemos competir. O jogo contra esse tipo de equipe é decidido nos mínimos detalhes. Vaga para as quartas de final, em que o Timão vai enfrentar a Portuguesa como visitante. Só que antes tem o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A Portuguesa vai ter a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta-feira, chegaremos de madrugada no centro de treinamento, vamos buscar uma recuperação na sexta, no sábado, para que no domingo nós estejamos em condições de estarmos com a equipe em campo. O jogador não é máquina. E não há como pensar no futuro sem falar de Yuri Alberto. O atacante que entrou no segundo tempo deixou o campo chorando poucos minutos depois. Uma contusão muscular na coxa deve tirá-lo dos jogos do Corinthians por um bom tempo. Infelizmente, mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Provavelmente ficaremos sem ele por alguns jogos. Vai, Corinthians! Vamos começar por esse assunto bem preocupante. É o cara decisivo do Corinthians. E Yuri Alberto não tem nenhuma atualização. O Corinthians fará os exames hoje, vai atualizar o caso do Yuri, mas foi sozinho, não teve nenhuma disputa, não teve choque. Ele já acusa a lesão. Parece ser muscular, mas tem o Dr. Marco Aurélio Cunha depois para falar melhor sobre isso. Rona, preocupa porque é decisão do Campeonato Paulista. Agora não tem muito o que pensar, tem que vencer e vencer. Aí estavam questionando o Dorival, por que colocou ele no intervalo, por que ele colocou ele pra... Aí se não coloca também o jogador, fala, você deveria ter colocado pra ele pegar ritmo, pra ele tá... Mas você então, abriu o programa dizendo não jogava quinta e domingo, Dorival, sim, qual o mas problema? Aí a carga de peso, né, Chico? Mas então... A carga de peso dos treinamentos. O treinamento não é o jogo. É o treinamento, isso aí mas não, foi isso sozinho, não é né? jogo. Se tivesse sido uma disputa do jogo, o gramado, mas não foi o caso. Gente, jogo de 3 em 3 dias. Por isso que é a carga de treinamento que foi dado pra ele, ou a carga de descanso que foi pouca, entendeu, Chico? Aí você tem que, cada jogador, ele sente diferente do outro. Tem uns que com uma dose cai, com 3 os outros estavam andando. Que é o caso do Vampeta. Mudou de assunto. Vampeta? Pra derrubar o Vampeta tem que ser um tonel. Ali é difícil, um caminhão-pipa. Um caminhão-pipa. Ali é difícil. Então, a carga que foi colocada em cima do Yuri Alberto, talvez
tenha complicado aí também. Mas a verdade é que se não coloca pra jogar também... Mas pela experiência de vocês, assim, olhando, vocês consideram que deve ser grave ou não? Então, como disse o Dorival, depende do grau, né? Mas me parece uma lesão muscular, pode ser um estiramento, que foi a lesão do Bidon, inclusive. Só que o Bidon, o Dorival, no jogo passado, falou que em 15 dias ele deve voltar. O André, que teve uma lesão no ligamento, tava titular ontem. Então, fez até gol, né? Jogou bem. Mas o Yuri, quando ele sente a posterior... passe de quem? De quem? De quem o passe? De quem? Então. O Yuri participou da jogada, né? Participou, né? E aí Mas nas estatísticas lá está. O Yuri já quebrou costela, voltou. Então, o Yuri tem a Teve vantagem... aquela hérnia também. Ele tem uma recuperação rápida, né? Mas assim, ele não conseguia botar o pé no chão, né? Então... eu acho que foi um estiramento. E aí é um mês, né? Pelo menos, 3 semanas, dependendo da recuperação. Mas, claro, ele não pode ser leviano aqui, tem que ter um exame pra comprovar. Exato, o turista holandês não quis ir, né? Aí sobra pro Yuri, Tava de aniversário, na sexta-feira teve festa. Teve aniversário dele? Teve festa. Teve um desgaste fora do... Ele não quis carimbar o passaporte em São Bernardo? Ele falou que ia passar. Eu quero falar um pouco sobre o André, que é uma cria corintiana, um jogador que foi sem muito alarde, discreto, crescendo, aparecendo, fazendo gol, se apresentando, definindo Supercopa do Brasil e por aí vai. Aí, ano passado, o Corinthians termina a temporada com a Copa do Brasil. Cicinho, como é bom o Dorival, nesse quesito, encontrar jogadores para solucionar o que ele precisa. Exatamente, o Dorival é muito bom nisso e vale também ressaltar a personalidade do André, né? Porque você tá jogando no Corinthians, né? Uma equipe grande, uma equipe com um torcedor que cobra muito e ele é um termômetro ali da equipe juntamente com o Bidon. Então o que esse menino vem jogando, assim, vale ressaltar exatamente essa questão da personalidade. Você tem a confiança do treinador e você implanta a sua maneira de jogar dentro de campo da maneira na qual ele faz. Então é um jogador que dá uma consistência muito grande para o sistema defensivo e quando tem a oportunidade ele chega no ataque para finalizar. Então, quem sabe, não estamos vendo aí um novo Paulinho no Corinthians. Que isso? Olha! As características bem parecidas e, acima de tudo, personalidade em assumir a posição, né? E gosta de pisar na área, fazer gol. Chico Garcia, sobre a Portuguesa, pra gente arrematar esse assunto. Bela campanha. Conseguiu, inclusive, vencer o Mirassol fora de casa. Uma equipe que chegou... São Paulo? O São Paulo também. Tem a vantagem de jogar como mandante, né, nessa fase de quartas de final. Não acho que seja tão simples assim. E aí o dilema, né? Porque aí você tem que colocar agora, na quinta-feira, titulares ou não contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileiro. E aí no domingo já tem esse jogo contra a Portuguesa. E tem o gramado sintético lá que não tá legal. Não é porque é sintético, é porque não tá legal mesmo. Então é isso, Fiel. Mano, tô com medo dessa lesão do Yuri. Com o Vessone, ele soltou uma nota que a última vez que ele viu um jogador saindo carregado assim, depois de uma lesão, foi o Jorge Henrique em 2011, cara. E ficou 4 meses fora, de 4 a 5 meses fora. Claro que o Yuri se recupera bem mais rápido, a gente não sabe nem direito qual que é a lesão dele, se é... O Dorival falou na posterior ali da coxa, mas se é reto-femoral, a gente tem que ver se for reto-femoral, é muito mais grave, cara. Então, né... Mano, eu não tô gostando do Guinegão no ataque. Às vezes que o Guinegão jogou no ataque aí pra substituir o Yuri, Pedro Raul, não tô gostando, cara. O Corinthians precisa ir atrás de um atacante urgente. Se falou até daquele Solari, né, do Racing lá, mas eu acho que é muito caro, 21 milhões. Não dá, mano. Foi com relação à informação do Fala Fonte ali. Pelo amor de Deus, mas esse do Alibe aí, até hoje, fazendo o Corinthians se ferrar, mano. Esse cara que deve estar queimando no... né? Nem falar a palavra aqui, na moral, mano. Então, agora Portuguesa fora de casa, eu nem sei também onde vai ser esse jogo, se vai ser no Pacaembu, se o Canindé tá recebendo o jogo, eu nem sei, cara. Se for no Pacaembu, gramado sintético, cara, 2 jogos sintéticos, um em seguida do outro, na quinta, naquele sintético horrível, que pra mim é o pior sintético do Brasil, que é o do Atlético Paranaense. Parece aquele tapete velho, mano, que já tá perdendo até as graminhas ali, cara. Que horrível, cara. Como que a CBF permite uma porcaria dessa? Então é isso daí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Tchau, valeu, é nóis.